Agora fala que eu não tô aparecendo. Aleluia! Graças a Deus. Olha só, hein? E aí, você chegou a falar um pouquinho aí? Manda bala. Não, porque tinha apenas uma pessoa, duas pessoas, mas tá o comentário fixado aí. Conforme for, as Certo. pessoas já vão olhando, entrando, vai ver que a gente Isso. está ao vivo e vai estar falando, Tá né? certo. E por aí, tá calor? Muito, muito calor. Já exerceu seu papel de cidadão hoje? Sim, logo cedo. E Isso você? é Foi importante. cedo ou foi Isso é agora à tarde? importante. Eu fui cedo já para me livrar logo. A Bruninha entrou. Ei, Bruninha. Vou fazer o Já se seguinte, livrando. enquanto tá começando agora, eu vou convidar um pessoalzinho aqui, vou no aviãozinho, chamar o pessoal para acompanhar a live aqui com a gente. Só um minuto, deixa Eu eu mandar um mandei convite algumas para galera. pessoas aqui. Opa, eu vou mandar aqui para os que vai aparecendo. A Bubu já tá na área. Aê! Manda aí também que vai nesse aviãozinho aí. Bruninha que tá na área, manda pra galera. Que aí chega ao vivo. É isso aí. É, Aqui tá um show. calor, eu tô derretendo. É, colocou make, né? Um pouquinho para dar Uma uma make. melhorada na Oh, cara. tem que colocar uma makezinha. Faz parte. Vamos lá. Pode começar aí que estamos aqui. Tema Bom, a gente pesado já, hoje, hein? a gente já pode começar a estar falando, batendo papo, né? Que com certeza depois fica gravado, as pessoas que se interessarem Sim, vão estar lendo, isso vendo, mesmo. compartilhando, que é um Isso assunto mesmo. muito comum, né, no dia a dia de nós mulheres, comum entre aspas, até o momento que estamos numa situação como essa, né? Uhum, Mas, sim. que é o nosso famoso, o nosso não, famoso tema, né, que fala sobre relacionamento abusivo. É um nome Sim. forte, Uhum, mas que a gente, no meu caso, já passei, espero nunca mais passar. Então, uhum. estamos aí, sobrevivi, venci Sim, e estou vencendo diariamente. certo. Se Né? apresenta um pouco aí pra galera, né, que tá te conhecendo. A gente tá fazendo um trabalho legal aí no seu Instagram. Muita gente não te conhece, né? Te conhece através do É verdade. TikTok, o que você É, tá fazendo. Mas é muito mais que sua história, é muito mais que as libras, né? Tudo que você tá fazendo agora. Tem muito mais que isso, suas histórias, né? bom, galera, meu nome é Michele. Como o assunto hoje é relacionamento abusivo, eu sou uma sobrevivente. Eu sou, posso dizer assim, sou até sortuda, porque nos dias de hoje, muitas mulheres não conseguem sair de uma situação como essa. Sim, É difícil, a gente se vê meio que perdida. Então, assim, hoje eu me considero vitoriosa, sim, feliz por ter tido uma segunda chance para a vida, né? Porque sim. tem muitas mulheres que acabam morrendo ou se entregando a uma situação dessa. Minha vida se resume a isso, antes e depois de um É, relacionamento abusivo. A gente pensa, certo. é só um relacionamento? Não, mas no meu caso, esse relacionamento envolveu todas as áreas da minha vida. No meu E caso, abalou tudo. dar um pouquinho aí para a galera, né? Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Reis. Estou trabalhando hoje com marketing digital, tendo o prazer de estar trabalhando aí junto com você, né? Te dando assessoria. Você está estourada, mas todo o mérito é seu. Mas está sendo um grande prazer de poder estar trocando essas figurinhas aí com você, aprendendo muito, né? Juntas. Cheguei a estudar psicologia e também sou uma sobrevivente aí de relacionamento abusivo, né? Eu costumo dizer que essa live é importante para todos os tipos de pessoas, porque eu costumo separar em quatro, né? Não sei se, se isso é fixo, mas assim, existem aquelas pessoas que elas, quando ouvem falar sobre relacionamento abusivo, sobre o que a gente vai falar aqui, elas falam, isso jamais eu vou passar por isso. E às vezes elas falam isso por ter independência financeira, né? Ou por já terem tido vários tipos de relacionamento. E a gente vai vendo que não é bem assim. Tem o outro tipo que está em relacionamento abusivo e às vezes nem sabe,
né, que está em um. Tem aquelas que acabaram de sair e que acham que não vão Já conseguir, não tem superaram? vida após. Não, tem aquelas que acabaram de sair e acham que não tem mais vida, né? E tem aquelas que saíram, sobreviveram, deram a volta por cima e sabem a importância de falar sobre. Então, Sim. volto a falar para quem está assistindo aí, vai nesse aviãozinho, convida 5 pessoas para assistirem, porque com certeza vai ser muito importante para alguém, né? Assim, pode fazer a Verdade. diferença na vida de alguém. E você, como uma sobrevivente que realmente tem muita história para contar, que a sua dor, né, ela se tornou a sua maior força, fala pra gente um pouco como que foi, né, como começou, para as pessoas entenderem um pouco o que de fato é um relacionamento abusivo, que nem todo mundo sabe, né? Eu acredito que o mais difícil de passar por um relacionamento abusivo é falar sobre ele, Certo. né? Porque chega uma fase da nossa vida que a gente começa a se anular e aceitar a situação, né? Para mim, tá falando hoje abertamente, sem chorar, ter um equilíbrio, é sinal de que é até uma prova para mim mesma de que eu estou vencendo, venço a cada dia. É um trabalho muito devagar, devagar e sempre, e não desistir. Porque quando você está naquele momento, parece uma avalanche. Te consome, você fica cega, você fica doente. Sim, Mas depois que você sai, para você pegar os caquinhos que sobraram, isso é se sobra, sim, é bem devagar, é bem com muita paciência, muita persistência, muita perseverança. E acima de tudo, fé em Deus. Né? Eu estava até pensando antes da live sobre tudo que eu passei, eu refletindo, eu me maquiando ali, eu falando, meu Deus, sim. há 4 anos atrás eu não saberia o que era passar um batom sem tomar um murro na boca. Poxa vida, Eu sim, não saberia ter um lápis no olho, eu não saberia ter um cabelo bonito, porque eu poderia ter ficado o dia inteiro fazendo uma chapinha, a pessoa chegaria e jogaria água. nossa. Porque eu não Uhum. podia estar bonita, eu não podia estar bem com o meu corpo, eu tinha que estar gorda, porque se eu estivesse mais arrumada ou se eu estivesse malhando, a pessoa começaria a fazer com que eu parasse, porque falou que não era necessário, que me amava daquele jeito. Só Sim, que quando você olhava para o que a pessoa admirava na rua, era totalmente o contrário do que você era, do que você se transformou. exatamente. Sim. E eu estava pensando assim nas fases, né, que eu passei. Na Uhum. primeira fase, a gente fica, no meu caso, fica encantada, porque pessoas abusivas, elas são encantadoras. Elas têm Certo. boa lábia, elas sabem te seduzir. Porém, tem um ponto muito importante que hoje que eu tô fora eu percebo, elas são bem rápidas. Elas não têm Hum. paciência para esperar, elas não têm paciência para te pedir em namoro, te pedir em casamento, te pedir em noivado. Certo. Com tudo muita Ela te, intensidade. ela te beija hoje, amanhã ela já te coloca na casa dela, ou está na sua casa. Uhum. Já começa a deixar peças de roupa, Certo. só que na mente dela, ela não tem nada com você. Mas ela começa a Certo. te iludir. Uhum. Ah, ele tá vindo na minha casa, ele tá deixando roupas. Aí vai e pede para você lavar a roupa dele, deixar limpa. Aí você já começa a falar, nossa, o cara quer algo sério comigo. Só que na sua mente ele quer algo sério, na mente dele não, só mais uma. Né? É tudo muito rápido. Quando você pisca, a pessoa já está praticamente morando com você. Só que Sim. no meu caso, a pessoa sempre deixou claro, só que eu não aceitava, de que eu Hum. jamais seria assumida por ele por eu já ter filho. Poxa. Eu jamais seria assumida como namorada dele ou tiraria uma foto com ele, porque o que os outros iriam dizer se ele saísse comigo, com meu filho, meu segundo filho, que até então era bebezinho, com 4 meses, o que as pessoas iriam dizer com ele, por ele ser negro, ele, o que elas iriam dizer, ele comigo e eu com o bebê branco. Tudo Certo. ele sempre usava isso. O que as pessoas vão dizer sobre mim? Eu Uhum. comecei a ficar meio assim. Mas mulher é terrível. No meu caso, eu comecei a ver aquilo como um desafio. A querer lutar para conquistar e mostrar para ele que eu sou uma boa mulher. Não é porque eu sou mãe solteira que eu não presto. Aí comecei nisso, as minhas forças foram se acabando. A Michelle, que conheceu ele, que era guerreira, trabalhava, ganhava muito bem, vivia maquiada, vivia nos saltos, as melhores roupas, as roupas mais caras, começou a se anular. Aí a pessoa começa a falar assim,
Ai, meu carro quebrou. Aí você, querendo conquistar, né? Vai e fala assim, não, eu te arrumo um dinheiro para te ajudar. Aí essa ajuda começa com R$ 100, 200, aí Uhum. daqui a pouco o seu salário inteiro, daqui a pouco suas contas começam a ficar atrasadas. Você tem que arrumar desculpas para as pessoas que você deve, porque todo o seu dinheiro foi para a pessoa. Né? E nisso já começa o domínio. E continuando sempre falando, você não é minha namorada, você é só uma peguete, só um ficante. Da Quantas parte da noites? pessoa, né? Porque começava a cobrar já como você fosse, se você tivesse compromisso. Exatamente, a cobrança como se fosse meu namorado, como meu Uhum. marido. Começou a falar assim, por que você não deixa a chave da sua casa comigo, para mim não ter que bater na sua porta? Aí você cede Verdade. a chave, aí começam as vezes em que a pessoa sai sozinha, porque você até então tinha um bebê pequeno, e não tinha nem sempre com quem ficar. Aí Uhum. começam as noites em que a pessoa saía sozinha e me deixava em casa, porque meu filho não tinha com quem ficar e nem sempre minha mãe ficava com ele. Enquanto eu estava saindo com ele de domingo a domingo, tranquila, eu era a ótima. Mas a partir do momento que eu falei, hoje não dá, porque o meu filho está doente. Uhum. Dá um jeito. Aí nisso começou a sair. Vinha a hora que queria na minha casa, porque já tinha chave na minha casa. Certo. E de certa forma, mesmo a pessoa longe, eu ficava com medo de sair para algum lugar e a pessoa vir na minha casa e eu não estar. Eu tinha que estar ali, disponível. Sim. Aí foi onde aconteceu os primeiros sinais de agressividade. Tipo, eu queria porque queria conquistá-lo de qualquer forma. Uhum. Mas fui me sujeitando a várias situações, não dá para falar tudo hoje, porque senão ia ficar muito Uhum. prolongado, mas um dos meus maiores erros, não me culpando pela situação que eu vivi, mas foi não ouvir as pessoas. Porque a Certo. gente, quando está nessa, eu falo como um desafio, eu vi ele como um desafio, não como alguém que eu amasse, porque era pouco tempo. Em um mês o cara já estava dormindo na minha casa, já estava lavando, passando, cozinhando para ele. Então, não era amor. Mas era mais por um desafio para mostrar para ele que eu era capaz, que eu era uma boa mulher, que eu seria capaz de conquistar. E Uhum. foi aí que eu deixei de ouvir, as pessoas me avisavam, falavam, Michele, ele não fica só com você, ele tem várias outras mulheres. Cuidado, ele tem fama de bater em mulher. Eu falei, imagina, não, porque então no comecinho, ele cuidava de mim, até arrumava minha roupa direitinho, baixava minha saia, arrumava o meu shorts, falava, esse cabelo não tá legal, todo encantador, todo cuidador. Uma das coisas que me fez aceitar essa situação foi por eu não ter sido criada com meu pai. Meus pais são separados e então esse buraco meio que foi preenchido por ele, porque eu achei que ele estava cuidando de mim. Aí foi onde começou. Agora você é minha, para você ser minha, não. Até então eu era peguete, sempre falou que eu era peguete. Para você ter o meu respeito, você precisa pagar esse contato do seu celular. Para eu te assumir, você não nem pensar em Facebook. Vai Instagram, isolando, Instagram vai sem isolando possibilidade. de uma forma leve, Sim, sempre falando bem que é porque tá sorrateira. cuidando. Olha, eu Sim. tô cuidando de você. Por que você vai para casa da sua mãe? Você sabe que ela não gosta de mim. Fica aqui comigo, preciso de você. Eu E quando preciso de você, você, minha família tá longe. e quando você começou a perceber que era um relacionamento abusivo? Você chegou a perceber enquanto estava dentro dele ou só muito perto do final? Só quando acabou. Eu percebi que eu estava num relacionamento abusivo. Porque um velho ditado que fala, né, até clichê, se o conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Até então a gente duvida quando as pessoas falam, olha, você vai esperar o quê? Você vai esperar morrer? Você não assiste televisão? As pessoas acham que o meu pensamento era, comigo isso não vai acontecer. Jamais, ele não vai bater. Jamais. Certo. Até então, era só uma coisinha assim, não conversa com fulano, não conversa com ciclano. As minhas amigas começaram a se afastar de mim. Até então, nas baladas, a gente ia, eu tinha que sentar com quem ele queria. Ele arrumava as meninas para ficarem, sendo que mais para frente eu descobri que aquelas meninas já tinham alguma coisa com ele,
Ou ele me deixava sentada com uma, dava a volta no mesmo local e ficava com outra na minha frente. Chegou a beijar na minha frente várias vezes. E eu com aquele desafio, não, eu tenho que conquistar, e fui perdoando, perdoando. Só que aí tinha umas certas brincadeirinhas de tipo conversando, até conversando carinhosamente, pegava muito no braço e É, apertava. uhum, Brincadeirinha de morder. sim. E eu tava me recordando hoje que teve uma brincadeira que ele fez numa discussão, acho que foi alguém que me Hum, ligou, coisa assim, veio e brincou de morder, só que ele mordeu de verdade a minha bochecha. Ficou a né? marca da boca dele por 2 semanas. Para mim, trabalhar foi bem Oxe, difícil. Ele falou bem claro, ele mordeu e falou assim, agora eu quero ver você sorrir. Foi a primeira vez. E nisso eu fui perdoando, fui perdoando, fui perdoando, porque a pessoa bate, briga, depois fala, nossa, desculpa, eu prometo que isso jamais vai acontecer. Eu juro sim. para você que isso jamais vai acontecer. É, E teve sempre o, até esse vídeo, teve o vídeo que você fez, que inclusive você falou que foi um dos mais difíceis, né, da sua vida para poder fazer, que tem várias frases que vai ouvindo, que vão minando, né, a sua confiança, você vai passando a acreditar naquilo, perdendo o seu valor, e de repente quando vai ver, você já acha que aquilo realmente é realidade. sim, foram 5 anos. 5 anos em que a minha beleza foi pro ralo. Não falo só beleza exterior, mas beleza interna, a minha espiritualidade, os meus sonhos, tudo foi destruído. A gente Uhum. pensa, ai, como que ela permitiu uma situação dessa? Não, não foi eu que permiti, aconteceu. Quem é que gosta de ser xingada? Quem é que gosta de tomar um tapa? Ser agredido, né? Só que tem E hora que parecia que eu estava numa teia de aranha tão grande que eu não me via como sair dali, porque eu não tive apoio da minha família. Uma coisa que eu quero ressaltar bem claro, que apoio não é me pegar e colocar na sua casa. Você não vai estar 24 horas comigo, você não está dentro do meu coração. É sim, muito fácil. Para os meus pais, eu acredito que foi muito difícil, principalmente para minha mãe, me ver machucada. E houve um certo momento desses 5 anos que ele teve coragem de dizer para minha mãe que iria arrancar minha cabeça e pendurar no portão dela como presente de Natal. que Para coisa. uma mãe ouvir isso, porque eu sou Uhum. filha sou única mulher de 3 filhos, meus 2 irmãos mais novos, deve ter doído muito, porque eu tenho meus 3 filhos homens e eu acho que eu estou fazendo o máximo para que eles tenham o melhor que a vida pode dar. Para você ouvir isso de alguém que de repente apareceu na vida da sua filha, que vai arrancar a cabeça, olha os machucados. E pode ser foi até difícil para um irmão meu me levar na delegacia, Uhum. eu muito machucada. E ele está comigo ali, meu irmão estava comigo ali na delegacia, e ver que o cidadão que fez aquilo comigo mandava uma mensagem: por favor, volta para mim, eu te amo, eu não vivo sem você. Aí foi uma das coisas que mais me marcou, foi a delegada, porque assim, quem vai para a delegacia da mulher não sabe, mas nada é escondido, você é exposta Sim. totalmente. Eles Às não te vezes chamam, sofre um não. certo abuso lá dentro, né? Mesmo que Sim, não você seja não, intencional. você não vai para uma salinha e fala exclusivamente, não, ela fala com você na frente de todas as outras mulheres, Sim, cada uma com uma sim. situação diferente. No meu caso foi difícil porque deve ter sido a 10ª agressão, mas cada dia foi pior. Essa agressão que eu fui para a delegacia foi porque ele me bateu, me deu um murro com o filho dele, com 2 meses de vida no colo, porque eu desci para falar com ele, eu peguei meu filho, porque eu sentia que algo ruim ia acontecer, eu falei, com meu filho ele não faz nada. Ele não me empurrou. Isso não Ele falou bem, impediu. ele falou bem claro, você Uhum. me desobedeceu, você precisa aprender a me obedecer. E me deu 2 murros, e só não bateu mais porque eu corri com meu filho. Eu tentei, meu senso de mãe foi proteger o meu filho. E nisso, minha cara ficou deformada. Voltando ao assunto da delegacia, a delegada virou para mim e perguntou: quem é a fulana? Aí eu falei Sim, assim: é a ex-namorada dele. E a sim. Beltrana? Falei: também foi namorada dele. Você está ciente que ele tem 5 BOs de agressividade? Naquele momento, meu mundo caiu. Eu não tinha coragem de olhar para o meu irmão.
Porque até então, em nenhum momento ele falou pra mim que ele tinha algum BO. Ele Certo. sempre falava, ai, as minhas ex-namoradas são loucas. Elas fizeram Exato. isso e sempre, É, elas fizeram isso. Eu jamais imaginei. E depois que eu fui na salinha, que aí a gente vai exclusivamente na salinha da delegada, ela mostrou o bloco. Agressão contra a mulher. E agressão grave. De atropelar, de quebrar a boca, de tudo mais. nesse Então ali eu caso, comecei. e assim, uma coisa que para quem vai ficando de fora, que é muito difícil entender o quanto que já está envolvido naquela situação. Por exemplo, tem mulheres que chegam a fazer a medida protetiva e elas mesmo quebram essa medida até realmente chegar no ponto final. Isso aconteceu com você também? Nesse episódio, eu ganhei uma medida protetiva. Certo. Aí passou o tempo, ele ia no meu trabalho, ele me cercou, eu acabei voltando, porque a pessoa fica, ai, por favor, eu não vivo sem o meu filho, eu não vivo sem você, blá, 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 joga tanta coisa na sua mente, você tá ali machucada. Mal sabia eu que naquele momento já estava com uns 2 anos de relacionamento, mal sabia eu que já estava doente. Eu já não tinha Sim. força para nada. Eu E como falei, que então eu vou. Aí eu voltava. Por e isso que como eu que era falo que eu não você tive apoio das. trabalhar? Oi? E Não trabalho? Você entendi. conseguia trabalhar em paz? Como que era no trabalho com esse ciúme todo? Assim que eu comecei a me relacionar com ele, eu tô conversando. Assim que eu comecei a me relacionar com ele, eu já perdi o meu primeiro emprego. Assim, o meu próprio chefe falou assim: olha bem com quem você está se envolvendo. Ele já sabia da fama e tudo mais. Depois disso, eu Sim. já perdi 4 empregos. E o O que mais duro acontecia? foi, Hum, a sua chefe te demitir e falar assim: Michele, se ama. Se amem. Olha como você está vindo trabalhar. Porque eu ia uhum. machucada, com a roupa rasgada. Poxa. Faltava muito, não porque eu queria, mas porque ele me prendia em casa, me deixava trancada e tudo mais. Então era bem difícil. Foi bem difícil, assim. Até para ir para uma entrevista de emprego, ele ia comigo. Poxa. E o último emprego, antes de acabar, eu trabalhava como volante, então cada dia eu estava num lugar. E Uhum. precisava de um motorista para me levar. Motorista homem. Como é que eu, com uma semana de emprego, fui falar para minha chefe, você tem como você me dar passagem para mim ir de ônibus, porque o meu marido não quer que eu ande de carro, um homem. Poxa. Sim. Então foi bem difícil, É foi incrível bem essa história. complicado. E dinheiro, o seu dinheiro praticamente não ficava na sua mão, né? Era todo para ele, porque ele falava bem claro que se eu não ajudasse ele, eu não servia para ser mulher dele. Até então, para ninguém ele falava que eu era alguma coisa. Eu era só uma peguete. Porque por várias vezes, durante a noite, as madrugadas, eu ficava ligando para saber onde é que estava, onde é que estava. Mulheres atendia, falava, quem é você? Eu falei, sou a mulher dele. Não, Uhum. para mim, ele falou que não tem mulher nenhuma. Então, E chega uma hora que a agressão também passa a ser constante por tudo e por nada, né? uma coisa que eu falo que hoje, pode ser até forte que eu vou dizer, mas que hoje eu dou graças a Deus quando eu vou fazer xixi. Porque até o barulho do meu xixi era motivo para me apanhar. Isso é. Hoje eu como queijo tranquilamente, porque eu sei que ninguém vai pegar minha boca e vai cheirar e me acusar de estar fazendo uma relação oral em alguém. Isso E apanhar é. de graça. Tipo, não pergunta por que você tá cheirando. Não pergunta, não. Simplesmente mete a porrada. Uhum. Era de graça. Celular, né? Chega uma hora que nada de ter celular de jeito nenhum, né? Isso daí já é fora de. Celular, a pessoa já quebrou na mordida. Mordendo o celular. Porque eu tinha um grupo com as minhas primas e por um acaso uma prima minha postou a foto de um cara negro muito bonito. Aí eu fui e falei assim: "Nossa, prima, bem que é gato mesmo". Aí ele viu. Ele falou assim: "É desse jeito que você conversa com as suas amigas?". Uhum. Aí foi na mordida, mordendo um celular, ele quebrou. Por várias vezes. E Várias.
de você chegar para para conseguir sair dessa relação, o que foi o ápice que aconteceu, as coisas que iam acontecendo, assim, uma situação que você falou, não, chega, agora foi a última vez. O que mais, assim, primeiramente, o que mais me fez me conformar com a situação que eu estava vivendo foi porque a minha família desistiu de mim. Por quê? Todas as vezes que ele me machucava, eu vinha correndo para minha mãe, aí minha mãe fazia um rebuliço, meu pai alugava a casa, meu padrasto ia lá buscar meus móveis, e arrumava a casa e tudo, daqui uma semana eu tinha voltado com ele. Aí houve um Jesus. momento que meus irmãos falaram, não faço mais nada. Minha mãe falou, não faço mais nada. Aí que ele percebeu que eu não tinha mais família. Aí que ele Ai, se mostrou quem ele realmente era. Ele falou, uhum. agora você é minha. Tanto é que o que fez o ápice da separação foi uma viagem que minha mãe fez para muito longe. E minha mãe pediu para ele, falou assim, pelo amor de Deus, cuide da minha filha, não faça mal para ela. E eu senti que algo ia acontecer, porque eu estava na casa da minha mãe e falei, mãe, não vai viajar, não vai. Fica. Minha mãe falou, não, você sempre faz esse negócio para mim ficar. E ela foi, e eu, pela primeira vez, eu fui para casa dele, que era a minha casa, que ele já tinha tomado conta, Sim. chorando. Eu falei, mãe, eu não quero. Peraí. Aí eu fui para casa dele, fiquei lá. Minha mãe viajou, como se disse, de manhã à noite eu já tinha apanhado. E nisso Senhor. trouxe a irmã, e nisso trouxe a irmã dele para nossa casa e ali vivíamos muito de aparência. E o que foi o ápice? Vou entrar no ápice de tudo, porque é muita coisa que aconteceu, muita coisa. Sim. Foi uma mensagem que uma colega minha, porque até então estudava a pulso, chegava muito atrasada no curso, não conseguia me concentrar, foi muito difícil aquele curso, porque ele interferia muito. Uma amiga minha mandou uma mensagem para mim meia-noite, dizendo assim, pode falar? Uhum. Aí eu não vi, quem viu foi ele. Aí ele achou que era um homem, eu não sei o quê. Aí, pra discutir comigo, na frente da irmã dele, ele me levou pro mercado, que era perto de casa. A gente começou a discutir. Eu falei, você quer ficar com o celular? Fica. Eu trabalho lá mesmo. Se você quiser conversar com alguém, eu converso. Isso foi a primeira porrada no mercado. Seguranças já vieram para cima. Já separou. Aí eu fiquei. E ele foi. Eu achei que ele tinha ido embora. Porque já... Eu deveria ter pensado. Não. Se ele não poupou o filho dele, ele não vai poupar a irmã. Não, mas eu pensei, não, a irmã dele tá lá, ele não vai fazer nada, né? Porque até então, pessoas abusivas para a família são as santas. As loucas são as namoradas, os loucos são os namorados. A pessoa, a família meio que apoia pessoas assim, porque as pessoas falam, não, foi ela que me provocou. É isso que eu ouvi da mãe dele. Você provocou ele? Não, a culpada sempre era eu. Então, voltando, fui para casa. Aí ele tava no portão me esperando. Mas eu jamais pensei que ele ia fazer alguma coisa. Aí ele começamos a discutir, eu falei assim, agora eu vou falar para sua irmã quem você é. Uhum. Me deu tempo, porque ele me empurrou de uma escada muito grande, pisou muito na minha cabeça, muito, muito, muito. E eu gritei, socorro! Achei que tinha acabado, não. A irmã dele foi e ajudou ele a me arrastar para dentro de casa. A irmã dele falava, pelo amor de Deus, não chama a polícia, pensa na minha mãe. Eu falei, Poxa. vocês estão pensando na minha mãe? Aí eu fui pro quarto, eram 3 cômodos. Uhum. Infelizmente, as janelas tinham grades, porque eu já alugava a casa com grades por causa do meu filho. Eu falei, Sim. agora, como que eu vou fugir? Meus filhos estavam comigo. E agora, como que eu vou fugir? Porque ele estava na porta. Eu tentava sair, ele me batia na frente da irmã dele. A irmã dele não fazia nada. Isso foi o que mais me doeu. Aí eu Uhum. falei, eu vou morrer. Mas eu vou morrer gritando. Certo. Acho que foi o maior grito que eu já dei na minha vida. Gritei por socorro. Gritei por socorro. Ele veio, pegou a faca. E uma vizinha do lado, uma única vizinha, saiu e falou assim. Nisso ele já estava com a faca no meu pescoço. Uhum. Falou, filho, solta essa moça em nome de Jesus. Aí ele foi, soltou e falou, você tem 1 minuto para sair daqui. Nisso eu saí descalça com meus 3 filhos no meio da rua. Poxa Detalhe, vida.
Tinha alguém da minha família perto? Não tinha ninguém, porque todos parece que resolveram sair. Foi bem difícil para mim, porque eu descalço no meio da rua, estava atordoado, os meus filhos chorando. Aí eu fui para casa de uma tia minha, que já fazia um tempo que ela não falava comigo, não por raiva de mim, mas porque minha família meio que se afastou por causa dele. Eu já não era mais convidada para festa nenhuma, não era... Tipo, as pessoas já estavam esperando o meu enterro, o meu velório. Só isso. Ninguém tinha mais esperança para mim. Ninguém via mais solução para mim. Tinha acontecido, de fato, aquele isolamento que o abusador tanto planeja e tenta fazer, né? Que realmente deixar você isolada, sem amigos, sem família, para poder realmente continuar com o abuso. Sim, porque eu percebi que ele agia mais quando ele sabia que minha mãe, que é a ordem suprema da minha família, não estava por perto. Tipo, ela tá viajando, agora eu faço o que eu quero. Né? Então foi aí que eu acabei indo para casa da minha tia, acabou meu padrasto aparecendo. Resumidamente, fui para casa do meu pai. Meu pai não tinha, meu pai é casado, tem a família dele. Foi muito rápido, tipo, da noite pro dia eu fui com a roupa do corpo, porque não tinha roupa nenhuma. Meu pai só tinha um quartinho, um porão que ele guardava as coisas dele. Ele só colocou um colchão e eu dormi com meu filho. Usei roupa emprestada. E nisso foi todo final de semana. Na segunda-feira eu tinha que estar plena no meu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Isso Eu estava muito machucada. Não tinha com quem conversar, porque eu era nova na empresa. Estava muito machucada. E para piorar a situação, eu estava sem celular, sem documento, sem nada. Ele pegou o meu celular, todos os meus contatos, ele mandou mensagem se passando por mim. Então, meio que as pessoas perderam a confiança em mim. Você, quando aconteceu isso, você imaginou, dessa vez vai ser a última vez? Ou ainda vem um monte de pela cabeça? Que ainda costuma, né, de estudo, aí começar ainda a se auto-sabotar, pensar ainda em voltar, apesar de tudo, que não foi uma, não é uma, nem é duas vezes que isso acontece, né? Que isso é o que acaba fazendo até que os familiares e os amigos meio que falam, poxa, não tem muito, não sabem muito o que fazer. E eu acho que isso que é muito importante também, de falar sobre o assunto, que assim, para as pessoas entenderem, quem está de fora, que aquela pessoa está numa situação que, assim, quando possível, apoiem. Claro que cada um tem o seu tempo, mas todas as vezes que a pessoa quiser apoio, esteja ali. Não é fácil, né? Imagina para uma mãe realmente ver a sua filha sofrendo esse tipo de abuso, ou ver uma amiga, uma irmã, o que for. Mas, se possível, acho que é importante falar sobre isso, porque, assim, deixar claro que a pessoa não está ali porque quer. Né? Ela já não vê saída, ela acha que aquilo se tornou natural, e aquilo vai acontecendo de uma maneira que, quando vai ver, já não vê mais saída. Então, por isso que vai continua esse tipo de abuso, né? Eu acreditei naquele momento, porque até então a família dele não sabia. Era só o que ele falava. A irmã dele presenciou. E na situação, eu acredito que ele poderia me matar. Como que eles iriam fazer com os meus filhos? Eles iriam dar um fim nos meus filhos e a minha família. Porque, assim, eu percebi que a família dele em si apoiava ele, porque a irmã dele veio falar assim pra mim, pensa na minha mãe. É uma coisa... Mas ela não pensou na minha mãe. E uma situação que agora eu recordei, que ele já me deu um tapa na frente da família dele inteira, um tapa. Para eles era natural. A própria tia dele falou assim, já imaginou se batesse na tua irmã? Desse jeito que você bate nos outros? Então eles estavam acostumados, é assim, a educação dele. Ah, eu sou homem, eu sou ordem suprema, e pronto, acabou. E eu falo assim, queria até ressaltar que eu não vivi só com um abusador. Eu vivi com um abusador narcisista, psicopata maligno. Nossa, que forte, né? Mas depois que eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a ver. Pessoas assim não têm sentimentos. No narcisista, ele quer ser supremo, ele quer ser o centro do mundo, ele acha que ele está acima de tudo e de todos, e quer pessoas que estejam sujeitas a ele. Tanto é que hoje,
4 anos depois, quando eu digo não, é não. Isso é o que eu mais desejava naquele momento, dizer não, chega. E sempre uma coisa, aí tá a pergunta, por que você não largou dele? Que é o que, infelizmente, nós que tivemos vivendo nesse momento, ouvimos muito. Ele falava que o relacionamento só acabaria quando ele quisesse. Então, assim, pra mim ia ser difícil, porque eu pensei, se eu largar dele, ele vai fazer alguma coisa com a minha família, ele vai fazer alguma coisa com meus filhos, e meus futuros Fica pensando relacionamentos, isso como é que também, ia né? ser? Que Sim. se eu me relaciono com alguém e falo, eu tenho um louco que pode fazer qualquer coisa, as pessoas saem fora, nem todo mundo encara, não tem nem porquê, né? Você não vai se relacionar com alguém pra acabar tendo um problema. Então, tem Uhum. tudo isso. Fiquei com medo de várias coisas acontecer. Só que chegou um momento que eu cheguei e falei pra minha mãe, mãe, eu vou morrer, mas eu vou morrer tentando. Mas eu sempre avisava. É capaz de eu morrer, ele está no meu enterro chorando e vocês acreditarem. Ele Pois convence é. vocês de que eu que procurei essa situação. Porque por muitas vezes eu ouvi, até no vídeo que eu postei, eu falei que ele falava, que me batia para mim aprender a ser mulher. Peraí, eu tive meu pai. E tudo bem, ele não foi presente, mas ele me educou. Nunca me bateu. Vou e apanho de um cara. Sim. Até então, uma coisa também que me marcou muito foi eu ouvir do meu ex-marido, que foi perfeito, que é uma pessoa assim que hoje está feliz com outra mulher, tem a família dele, que até então eu era criada para ser a princesa, a mimada, fui bem tratada, mas quis ir para o mundo. Aí me separei, e certo dia eu com o meu braço enfaixado, porque o bonito tinha quebrado o meu braço, e o meu ex-marido falou assim, foi para isso que você se separou? Para apanhar? Eu nunca toquei em você. Foram coisas assim que eu falava, choques de realidade, mas que era naquele momento, depois eu voltava. Depois eu Isso voltava. encaixa no que eu falei no começo, né? Que algumas pessoas acham que por já ter tido vários tipos de experiências, ou por ter independência financeira, enfim, acha que está livre disso. E a gente vê que não é bem assim. Por isso que eu acho muito importante falar sobre o assunto. E outra coisa também, por exemplo, quando você terminou, que foi a última vez, só você sabia que era a última vez, porque quem está de fora acha que não é a última vez, né? Só você e Até Deus que hoje. sabe. Até hoje eu ouço isso. Só Ela vai você. voltar. E com certeza ele tentou e não deve ter demorado para tentar voltar nessa última vez também, né? E o que passar pela sua cabeça? Como você conseguiu resistir? Porque realmente chega uma hora que já ninguém mais quer ajudar. E como que você pegou força para resistir e realmente não voltar mais e ter sido a última vez? Eu, assim, me senti muito sozinha. Quando eu tava ali no quartinho que meu pai arrumou para mim provisoriamente, me senti muito sozinha. E não vou falar de religião, mas eu me apeguei muito a Deus. Eu já sempre eu falo que eu tenho uma fé inabalável. Eu posso não estar na igreja, não posso ser cristã, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Foi Ele que me fortaleceu. Porque por muitos momentos eu falava, Deus, não deixa Ele tocar em mim. E Ele tocava. Porque o medo fica por muito Eu já tempo, né? cheguei a apanhar porque eu estava orando. De joelhos Ele me bateu. Então, assim, Deus foi quem foi preparando tudo, assim, as pessoas certas. Às vezes a gente quer se abraçar na família, né? Mas nem sempre a família, como você falou, todo mundo sabe como agir. O que a gente quer abraçar a pessoa, só que não tem como a gente ficar 24 horas abraçada com a pessoa. Então foi bem difícil, mas assim, a base de tudo, dica não, o conselho. Se apegue a Deus, se abraça a Deus com todas as forças, como se não tivesse solução. É o que eu fiz naquele momento que eu falei, eu vou morrer, mas vou morrer gritando. Não vou aceitar. Eu poderia aceitar ficar ali, mas não. Eu gritei e foi o maior grito da minha vida, porque eu gritava e não saía a minha voz. Uhum. Foi uma única pessoa. Aí que tá. Várias pessoas já me viram apanhando, já presenciaram no rolê, na balada. Amigos dele falavam pra ele, larga ela aí, Sim. machucada. É comum. Aí você vai conversando com uma aqui, com outra ali, aí você percebe, ela também vive, vai perdoando, é normal. Ele começou a colocar isso na minha cabeça que é normal tomar uns tapas de vez em quando. Pois Não, não é é. normal. Assim, que uma coisa que
eu até costumo sempre falar, né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu não aceito. Jamais um homem vai me agredir. E aí vem a primeira vez e ela fala, agora foi a última. E se você fizer a pergunta, tá, mas se acontecer de novo? Não, não vai acontecer de novo. E aí acontece de novo, né? Então, e as coisas vão acontecendo e quando vai ver, não que se torna para nós, mas naquela situação, às vezes, por exemplo, já fazer coisas para se preparar. Eu acredito que você chegou momentos que você já guardava o celular, já sabia talvez roupas, né? Eu sei história de mulheres que já colocam a roupa um pouco se cobrem melhor para não doer tanto. Então, assim, são coisas absurdas que acontecem, né? Que eu acredito que você também tenha vivido. E quando vai ver, entra nessa situação. E para ir realmente fácil. Chegou um momento assim que a gente saía na noite que eu era a louca. Porque eu ficava o tempo todo de cabeça baixa. Eu tenho um problema de visão, eu uso óculos hoje por causa dele. Dos murros que ele me deu no meu olho esquerdo. Então, conforme as agressões, eu não enxergava direito. Então, quem não enxerga direito, fica tentando um foco. Fica miudinho no olho. Aí, às vezes, ele achava que eu estava olhando para alguém, mas eu não estava olhando para ninguém. Aí, ele me obrigava a ficar de cabeça baixa o tempo Olha só. inteiro. E detalhe, os amigos dele, que ele tem muitos amigos. Gente, assim, narcisista tem uma rede de amigos, entre aspas, mas que Sim, fazem as sim. mesmas coisas. Uhum. Eles vinham cumprimentá-lo e eles vinham me cumprimentar com um beijo no rosto. Aí ele, debaixo da mesa, ou pertinho, me beliscava e falava, vai e limpa o rosto. Vai lavar o rosto, Olha, senão você não vai embora comigo. isso é. Então, por muitos momentos, a pessoa vinha me cumprimentar, eu empurrava, falava, não. Mas eu era louca, né? Eu sempre tinha que ficar o tempo todo de cabeça baixa, não podia conversar com ninguém. Detalhe, ele ia no banheiro, me deixava na roda com um monte de cara, amigos dele, para ver qual era a minha postura. Se eu levantasse a cabeça, já era motivo para no final da noite eu apanhar. Houve uma situação assim que me lembrou que eu estava com um casal de amigos que eu acho que eu fiz algo que ele não gostou, coisa assim, eu não estava bebendo. Aí ele foi e falou para eles que eu estava bêbada, que iria cuidar de mim. E insistiu para que eu descesse num lugar que ele ia cuidar de mim. Eu falei, não tô bêbada. Aí eu desci com ele e falou assim, ó, nunca mais me desobedece. Me deu um murro tão grande que abriu o meu supercílio, né? Poxa. E aí, nisso, ele me enfiou dentro do carro e o pessoal lá. Me enfiou dentro do carro, me levou pra casa e falou assim, olha aí, e agora, o que eu faço? Vou te deixar no Uber, você vai ficar sozinha, vai dar flagrante, não sei o quê. Aí eu falei, não, me leva de volta. Nossa, eu era muito... Me leva de volta. Aí me levou, nisso eu tinha limpado já, e fiquei no carro. Aí chegou, a minha amiga perguntou, cadê a Michelle? Ah, ela vomitou tanto que ela bateu a cabeça no vaso, então ela ficou dormindo no carro. Poxa. E nisso eu fiquei lá, no restante da noite no carro, que eu não podia ir lá, eu tava machucada. Quando a gente foi dar carona pra esse casal, eu tava de cabeça baixa. Aí ela falou assim, você tá bem? Eu virei e falei, eu tô bem. Ela falou assim, nossa, olha o que você fez. Ela já se tocou, que não tinha como eu tinha que ter batido minha cabeça. Que vômito é esse? Eu não tava bêbada, nada. Então, assim, ele mentia para as pessoas. Era aquilo que eu falei. Se eu morrer, avisava pra minha família, se eu morresse, ele vai chorar e vai conversar com vocês. Que ele me amava. Porque ele falava que me batia porque ele me amava. E por diversas vezes. Aí as pessoas me perguntam, por que você perdoava? Ele já chegou a ajoelhar diante dos meus pais. Ajoelhar e me pedir perdão. E eu ia perdoar. Mas perdoar o quê? Se alguém não se arrepende? Esperar a pessoa natural. Então chegou realmente um momento da minha vida que eu comecei a beber para ficar anestesiada, para não sentir as pancadas no final da noite. Nossa. Que eu comecei a esconder celular, que eu comecei a vestir calças de moletom para doer menos. Por umas situações bem difíceis que eu já estava naquela vida. Tanto é que uma das primeiras vezes que eu me livrei, quando eu saí na rua assim com a minha mãe, eu parecia louca. Tipo, nossa, que bom, eu não preciso me preocupar em olhar o celular toda hora. Eu não preciso ficar olhando para os lados. Tipo, posso ser eu.
E é sim, maravilhoso quando a questão que eu falei do xixi, é besteira. Meu, pra mim é muito importante. Porque até o meu respirar, quando você tá gripado, isso incomodava. E a pessoa tava, tipo, o tempo todo te podando. Ou seja, ele pegou a Michelle, que era cheia de vida, guerreira, colocou lá dentro de uma caixinha tão pequena, que pra mim sim, sair foram anos. Não é fácil você decidir, sair já era. Não. Você precisa de apoio, sim, seja da família, seja de amigos, seja qualquer psicólogo até fala que é importante ter apoio, fazer aquilo que você gosta. E lutar, lutar. Você não sabe o dia de amanhã, porque essa medida protetiva, ela não protege. Porque não foi só uma é, medida protetiva, eu tive 3 medidas protetivas. E sim, as 3 o juiz revogou. Eu não sei o que ele alegou, o que ele fez, uhum, porque numa das agressões ele me agrediu com o filho dele, então ele não tinha que ter o direito nem de ver o filho dele. E ainda assim, a justiça ficou do lado dele. Então é sim, bem complicado. e acontece, né, após a separação de fato, é como se um pássaro abrisse a gaiola e ele continua ali dentro. Você não estava mais no relacionamento, mas você ainda se sentia, de certa forma, como se estivesse sofrendo toda aquela pressão, até se acostumar, todos os medos que ficam, todos os traumas. Então, assim, realmente, mais do que indicado que a pessoa, ela faz mesmo o tratamento. Você faz, né? E deve, não sei se ainda está fazendo, mas fez por muito tempo, né? O mais difícil, Fred, de um relacionamento abusivo é lidar com as pessoas que vão acreditando que você vai voltar. Te desacreditam, que te lembram todos os dias que você apanhou, que você fez. Mas, cara, eu já falo e reforço, ninguém é culpada. Uma coisa que a minha psicóloga fala, você não é culpada Sim, isso é pelo que muito importante. aconteceu. E nisso, era o que ele colocava na cabeça. Você apanha porque você merece. Você provocou, você apanha. Né? Então, o mais difícil para mim foi lidar com a indiferença das pessoas. Tipo, tô nem aí, ela vai voltar. Até hoje, 4 anos depois, as pessoas acham que eu vou voltar. Pediu, sim, para voltar várias vezes. Porque o narcisista, ele não sabe lidar com o não. Sim, Quando você diz não, eu não quero, eu não gosto. Uma das últimas frases que eu ouvi do cidadão, porque nós temos um filho em comum, né? uhum, Já é um tópico para uma outra live, como lidar com isso, sim, né? Você olhar para a pessoa que te fez mal, uma pessoa que te deixou cicatriz, uma pessoa que te deixou sem nada e se manter plena, superior àquela situação. Que ele voltou para mim e disse, há meses atrás, que ele era o melhor que poderia conquistar na vida. né? Eu nunca dei uma Olha, risada tão gostosa na minha vida. Eu falei, continua pensando isso. Continua pensando olha, isso. realmente você vê, né, que é um assunto tão assim, que para falar daria, tem muito tempo, porque você ficou muito tempo na situação. Você vê, o tempo já voou, né? Daqui a pouco acho que a live até já tá para encerrar, mas tem que, acho que a gente ainda precisa falar mais sobre isso, no sentido de força para sair, porque não é simples, né? Primeiro, tá dentro, achar que não consegue sair daquela situação, o quando sai, que realmente chega uma hora que, dependendo, já não vai ter mais apoio, porque já tentou sair tantas vezes, só você vai saber que realmente dessa vez é a última, né? E também você aí tem um grande exemplo que eu costumo falar sempre, que é a sua maior dor se transformou na sua maior força, né? Tenho certeza que hoje você vai poder tá inspirando, né, para muitas pessoas que estão ouvindo, com certeza. Ou tem alguém, ou já passou, ou tem alguém que situação. Geralmente quem está dentro, né, infelizmente, ou só vai descobrir Não consegue depois, enxergar. sabe que é Quem todo um está dentro processo, não consegue enxergar. mas é importante só saber isso, que assim é possível e que existe sim vida após relacionamento abusivo, né? E depois, como eu Tem falei, eu uma acredito música que fala, né, que se pergunta se existe amor após uma dor. Existe, sim, seu amor próprio. que Não é você se achar então melhor que alguém, não, mas você superar
Eu não vou dizer que eu sou sobrevivente, sou vitoriosa. Eu venci. Estou vencendo a cada dia, não é que, ai, ela não está sujeita a passar. Todos nós somos sujeitos, até mesmo no meu caso, que eu tenho que meio que conviver com a pessoa ali, temos o filho, então tem que ter um... Porque uma pessoa que é narcisista, ela tenta te dominar, não precisa ela estar fisicamente do seu lado. Às vezes, por uma atitude, Exatamente. tenta me desequilibrar. Às vezes, a distância consegue me desestabilizar. Ainda mais por a gente ter um filho em comum. Mas o que é importante demais é a pessoa ter fé que vai sair. O universo coopera para que pessoas estejam do nosso lado. Buscar vencer. Ir atrás, tipo assim, não vou aceitar. Não aceitar essa situação. Não se conformar. Eu vejo muitas mulheres, principalmente às vezes na televisão, falando, ai, quem é que nunca tomou um tapa? Pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Eu A já gente não escutei muito nasceu para isso. sofrer. Ninguém Que nasceu assim, para sofrer. seria até assunto para outras lives, porque as pessoas costumam confundir. Relacionamento em si tem conflitos, são duas pessoas diferentes, mas é diferente de quando é um relacionamento Uma coisa abusivo. é você discutir, outra coisa é você tocar. Sim, você tá Como ali é que podendo se eu, no ver. começo de um relacionamento, eu achei comum um cara pegar no meu braço, coisa que o meu pai, que me criou, nunca pegou no meu braço. Então, isso não é sinal de proteção. Como é que uma pessoa quer afastar as pessoas de mim e quer ser o centro? Por quê? Ela não tem que vir para agregar? Eu falo que você não se relaciona com alguém para ser feliz. Você tem que ser feliz sozinho para depois ser feliz a dois. Você não pode Certo. colocar toda a sua esperança, toda a sua expectativa na outra pessoa. Não. Seja feliz você mesmo. Quando você... É aquilo que eu falei, a gente tem que se reavaliar para ver se nós estamos bem para um relacionamento. Será que eu estou pronta para um relacionamento? Será que eu não estou depositando expectativas demais? Que é a primeira fase do relacionamento abusivo, que é o encantamento, que é a pessoa toda sedutora, tal. Tanto é que, infelizmente, felizmente ou infelizmente no meu caso, ele já se relacionou com outras mulheres e meio que eu passei por ser a louca, até cheguei a ter um conflito com a ex, que agora é ex dele. Eu tentei alertá-lo, eu falei, toma cuidado, você vai ter filho, você sabe a minha situação, não pense que com você vai ser diferente. Sim. Hoje A eles estão questão é, separados. a questão é que muitos acham que vai ser diferente, né? E assim, Exato, eu não, já vi, não eu presenciei pessoas que falam, não, comigo, com ela foi assim, porque ela é louca. é Porque assim, assim. o psicopata ele faz porque as pessoas te acham que você é louca, que você provocou a situação. Então é bem difícil mesmo. Tá Uhum. me vendo? Eu estou, acho que travou aí, acho que agora. Ai, o papo tava tão bom, mas a gente vai ter que encerrar, porque eu não tô conseguindo ver a Silvana. Não sei o que tá acontecendo. Mas graças a Deus sou uma sobrevivente. Eu espero muito, muito ter ajudado. E a gente vai estar fazendo outras lives para estar explicando como é que é. Não é fácil. Até hoje eu estou em tratamento para superar, porque não foi fácil. Não é fácil você ser agredida, você sofrer violência psicológica, física, espiritual. Eu fiquei sem nada e eu costumo dizer que eu sou como a Fênix, que eu ressuscitei, levantei das cinzas e estou aí. Eu espero ajudar muita gente com a minha história. Bom, um beijão que eu não estou encontrando a Silvana. Qualquer dia a gente marca uma nova live. Beijos. Tchau, gente. Fiquem com Deus.